Curta, comente e compartilhe. Seja bem-vindo ao Conserva Política. Na última segunda-feira, 24 de fevereiro, o senador norte-americano Mike Lee fez um anúncio bombástico em sua conta no X, o de que virá com uma delegação ao Brasil apurar os desmandos do STF. Abre aspas. Um único juiz pode causar danos imensos, especialmente se esse juiz estiver tentando usar o sistema judicial como arma para impactar a política eleitoral. Se isso está acontecendo no Brasil, o governo dos Estados Unidos precisa saber. Viajarei para o Brasil no final deste ano com alguns dos meus colegas do Senado e pretendo fazer algumas perguntas difíceis sobre o juiz Alexandre de Moraes e a suposta armamentização política do sistema judicial brasileiro. Fecha aspas. A declaração do senador foi feita em cima do post de outro político dos Estados Unidos, o congressista Rick McCormick, que escreveu, abre aspas, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está armando o judiciário para fraudar a eleição de 2026, silenciando a oposição e protegendo o presidente Lula. A acusação a Jair Bolsonaro não é justiça, é perseguição política, assim como o que foi feito ao presidente Trump. Moraes também é uma ameaça aos Estados Unidos, censurando empresas americanas, suprimindo a liberdade de expressão e violando a soberania digital. Suas táticas autoritárias exigem ação. Peço ao governo Trump e ao Congresso que imponham sanções Magnitsky, proibições de visto e penalidades econômicas. Os Estados Unidos devem defender a democracia, a liberdade de expressão e o Estado de Direito antes que seja tarde demais. Fecha aspas. Para quem não se lembra, há menos de um mês, McCormick recebeu o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo em seu escritório, gravando um vídeo com eles. I'm sitting here with a delegation from Brazil, an extremely important country in South America, that's strategically important to the United States. I'm sitting here with Eduardo, who I'm a big admirer of, who can literally hold a rally of hundreds of thousands of people because of his influence, because of what he represents in that country. Somebody who believes in the people and the power of economy rather than the power of government. Somebody who understands capitalism and opportunity for all, and somebody who wants fair elections. We know that that represents in that region, in the Western Hemisphere, someone who I believe his father will win in a fair election. This is a battle between capitalism and communism, opportunity versus power, and we want to support that in every way, shape, and possible avenue from the United States government, for myself, for my staff, because we believe that's what's good for people. The inalienable rights that God has given us to succeed, that I believe that you and your father represent, and we'll do whatever we can to make that happen. And we are very happy. Thank you very much, Mr. Congressman Richard McCormick, who's receiving us here in Washington, D.C., and always supporting the Brazilian cases, mainly when you talk about free speech. He's together here in a fort with other congressmen working for that, helping us. We were debating and discussing about the news that is coming from the USA, NED, Atlantic Council, and all of the other cases through where the American taxpayer money was financing the censorship in Brazil. This is just crazy. This is something that you cannot let happen as free speech fighters, and we really do appreciate, Mr. Congressman, all your support and also your staff here. We are really happy with that, and I'm sure that is only the beginning. We are going to be way more time here in the Congress getting re-elected through the people's vote in clean and fair election to keep moving forward these flags about the freedom. And I think what's really important to understand here is we're not trying to interfere with elections. We're not trying to bias elections. We're trying to free the people to self-determine, which I think is the best possible case. When you have a government that becomes too powerful, it becomes too biased, it wants to invest in their power rather than the power of the people, that's bad for everyone. And we just believe in fair, honest elections like you're talking about, something you have accountability with, and something that I think would benefit people of this entire Western Hemisphere. And I'm excited about the future if Brazil can get to that point.
where they're not holding back fairness. You saw what happened in America recently when we had the same kind of challenges, almost identical challenges with President Trump. And you can see when the people who actually got their way, how it could benefit them, and how the president's very popular right now because he's doing what he said he would do. And that's what we want for the people of Brazil. We want the people to be able to participate and have faith that their vote matters and that there's accountability and it's traceable. So that's what we're going to support. Going to the end of this short video, thank you very much again, Congressman. I would like to highlight that Jair Bolsonaro cannot run, actually, we're going to return that, because he met ambassadors and did a live streaming in front of everybody, inviting the press, inviting even the president of the electoral court to talk about the electoral process in Brazil, who Bolsonaro was criticizing for over the last 15 years. So the same thing that happened here with Trump happened with Bolsonaro in Brazil. They just create a narrative saying that this is not criticism, this is an anti-democratic act. Just like you had Trump, even with the mugshot in Georgia, he was accused by that. So the lawfare is strong in Brazil because in Brazil they copied the playbook that they used against Trump here in the United States. And as Trump won, we are going to win too. If we have free and fair elections, we have free press, I'm sure the will of the Brazilian people will prevail and we get rid of the regime that we have right now. Like Mike Ness just tweeted, that if US aid does not Em seu perfil no X, o jornalista Paulo Figueiredo, que é o grande responsável pela articulação que está havendo entre os congressistas republicanos e os conservadores brasileiros, comentou a postagem de Lee. Abre aspas. A pressão internacional sobre o ministro Alexandre de Moraes ganhou novos capítulos nas últimas horas. O senador republicano Mike Lee, de Utah, endossou o pedido de sanções contra o magistrado brasileiro e anunciou que visitará o país com uma delegação de senadores americanos para investigar o que chamou de armamentização do sistema judicial brasileiro. A manifestação do senador representa uma escalada significativa na crise, já que Mike Lee é um influente membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado americano, órgão que tem papel fundamental na formulação da política externa dos Estados Unidos. As manifestações acontecem em um momento em que há uma ação movida pela Trump Media e pela plataforma Rumble na Justiça Federal Americana, aguardando decisão liminar. O processo também argumenta que Moraes pode ser alvo de sanções financeiras por suas decisões contra empresas americanas. Paralelamente, também hoje, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes anunciou que votará na próxima quarta-feira o projeto No Censorship and No Shows Act, que teria como efeito o cancelamento do visto americano de Alexandre de Moraes, impedindo sua entrada nos Estados Unidos. O projeto é de autoria do deputado Darrell Issa e da congressista Maria Salazar, forte crítica do magistrado brasileiro. Estas ações ocorrem pouco mais de uma semana após a visita do deputado Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo a Washington. Entre várias reuniões realizadas, a comitiva brasileira se encontrou, coincidentemente ou não, com o deputado McCormick, a deputada Maria Salazar, o senador Mike Lee e o presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan. A visita anunciada de uma delegação de senadores americanos ao Brasil para investigar as ações de Moraes coloca pressão adicional sobre o Supremo Tribunal Federal em um momento de crescente tensão entre o judiciário brasileiro e as autoridades americanas. Caso as sanções da Lei Magnitsky sejam efetivamente implementadas, Moraes poderia enfrentar o que é conhecido como pena de morte financeira, com o congelamento de seus ativos e a impossibilidade de manter contas bancárias mesmo em instituições brasileiras, já que estas dependem do acesso ao sistema financeiro internacional. Fecha aspas. Elon Musk, por sua vez, repostou o post de Lee e teceu um comentário singelo, porém significativo. Bom. E você? Tá animado com as movimentações que estão ocorrendo? Registre suas expectativas nos comentários. Até a próxima. E não se esqueça. Se inscreva no canal. Passa o meu dia.